Graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês. Quando o pastor Cláudio falou a respeito da gente vir trazer uma palavra, para a igreja do Senhor, para aqueles que nos ouvem, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que o Senhor tem algo novo para nós nesse dia. O Senhor está sempre renovando a palavra dele nos nossos corações. E hoje eu quero compartilhar a respeito de nós transbordarmos a nossa vida, em todos os sentidos, na vida de outra pessoa. A respeito da gente viver uma vida que realmente seja um transbordo, seja um compartilhar da nossa vida para com o outro. E antes de entrar na palavra, eu quero comentar com vocês a respeito do que eu vi essa semana acontecer. Uma história que comoveu o mundo inteiro. E esse menino de 6 anos, o Bridger, ele foi defender a irmãzinha mais nova dele. Muitas pessoas viram porque foi muito noticiado, muito divulgado. E no momento em que aquele cachorro, era um cão, ele foi atacar a irmãzinha dele mais nova, ele se colocou na frente dela. E no momento em que ele foi atacado, ele teve o rosto desconfigurado e ele teve que passar por um procedimento onde foram 90 pontos no rosto dele, costurado por um cirurgião plástico. E aquilo ficou realmente marcado no rosto dele, aquele hematoma, aquele machucado. E quando ele foi perguntado por que ele teve aquele ato de tanta coragem de se colocar diante da irmã dele para defender ela, ele disse que se alguém tivesse que morrer, deveria ser ele. E essa frase me comoveu muito, me emocionou e emocionou muitas pessoas ao redor do mundo. Até mesmo aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, eles fizeram comentários a respeito desse ato de bravura desse menino, uma criança de 6 anos de idade. E eu fiquei lembrando o tempo todo de Jesus. Alguns citaram que é como uma analogia sobre Jesus, o fato dele morrer, dele falar que morreria no lugar da irmã, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós. E esse momento terrível ali, que eu imagino que para os pais, para os familiares, chocou muito, aquela situação daquela criança e deles terem sido atacados. Eu ouvi essa história e eu fiquei pensando o quanto de uma situação difícil, Deus pôde nos mostrar algo tão maravilhoso, a coragem, o desejo de defender alguém, de se doar por alguém. E quando o Senhor compartilhou no meu coração essa passagem que eu quero ler com vocês hoje, sobre compartilhar a nossa vida, sobre transbordar na vida das pessoas à nossa volta, eu lembrei dessa história do Bridger porque realmente ele doou a vida dele naquele momento pela irmã. E isso foi maravilhoso. E 2 versículos vêm à mente quando a gente pensa nas crianças, nesse coração puro, nessa espontaneidade que as crianças têm. O que Jesus disse lá em Mateus 18, no versículo 3, quero ler com vocês. O Senhor Jesus disse assim, e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Isso é muito forte, isso precisa ficar no nosso coração, precisa marcar a nossa vida, Nós precisamos olhar as crianças e inspirar, nelas e nesse ato desse menino, algo para nós vivermos. E lá em Mateus 19, no versículo 14, mais uma vez Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A palavra de Deus, ela é sabedoria pura e mais uma vez Jesus fala a respeito do reino dos céus. E eu entendi que o Senhor estava falando comigo a respeito disso, porque essa história combina muito com a palavra de hoje. E eu quero compartilhar com vocês de todo o coração que o Senhor, enquanto Ele falava comigo, meu coração se encheu de fé, se encheu de alegria, não porque nós já fazemos tudo isso, mas porque Ele estava nos dando e nos mostrando uma direção, Se em algum tempo nós fizemos e deixamos de fazer, eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, se de repente você tem se fechado, até porque estamos vivendo um tempo em que muitos têm se fechado, muitos têm tido menos relacionamento com as pessoas, E até dentro de casa, muitas vezes cada um está num lugar
e não estão juntos de fato, né? Mesmo que geograficamente estejam perto, estão longe os corações, né? E agora é um tempo de nós reavaliarmos tudo isso, de olhar para dentro, né? E ver se realmente a nossa vida está condizente com esse reino dos céus que é das criancinhas, né? Se a nossa vida está condizente com esse ato de bravura desse garoto que deu a sua vida ali pela irmã. Essa noite é uma noite de nós olharmos para dentro de nós. Será que eu tenho compartilhado a minha vida com o outro? Será que eu tenho transbordado o que eu tenho dentro de mim na vida de outras pessoas? Dentro da minha casa, onde eu trabalho? Como tem sido esse transbordo? Na igreja, nos ministérios, em tudo que eu faço no meu dia a dia? Será que eu tenho dado de dentro para fora? Eu tenho feito algo assim que é a minha essência para tratar com o outro, para dar ao outro algo que eu tenho? Eu quero que você pense comigo nessa noite, onde você está. Se eu e você estamos nesse lugar onde a gente tem transbordado, ou se a gente está num lugar onde o que nós temos está tão raso que às vezes não está sobrando nem para nós, né? E a gente fica retendo isso. E quando eu falo isso, eu falo de todas as áreas. Eu falo de transbordar em oração, transbordar em alegria, transbordar em amor, em doação, em dinheiro, em abraços, mesmo que sejam abraços só de intenção, né? Muitas vezes nesse momento a gente pode abraçar no máximo de casa e olhe lá, mas eu quero falar sobre isso, eu quero que você realmente abra o seu coração, que você possa ouvir aquilo que o Espírito Santo está ministrando nesse momento da palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela pode abrir, né, seu coração de uma maneira e trazer uma mudança, onde tudo em sua volta também pode ser mudado, de acordo com aquilo que você mudar também. Amém? Então, eu queria falar, né, que o título é esse, compartilhando a nossa vida, compartilhando a vida com o outro. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar algo novo, né? Mesmo que sejam versículos que você já ouviu, mesmo que seja uma palavra que você já cansou de ouvir, que você já sabe desses versículos, mas hoje a palavra do Senhor é viva e ela vai trazer algo novo para mim, para você, em nome de Jesus. Amém? Então, lá em Mateus, né, 4,17, primeiro em Mateus 3,2, né, onde fala sobre João Batista. João Batista, ele veio antes de Jesus, já era profetizado a respeito disso. E olha o que Mateus 3,2 fala a respeito dele. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso é João Batista. Aí quando a gente vê em Mateus 4,17, aí nós já vemos Jesus, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente leu sobre as crianças, Jesus falou assim que delas é o reino dos céus, que se a gente não for como elas, a gente não entra nos céus. E agora João Batista fala: arrependam-se, pois está perto. E Jesus fala: arrependa-se, porque está próximo, né? E várias outras palavras, né, na Bíblia mostram a respeito do reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele está onde? Né? Está próximo, está perto. Onde está o reino dos céus? Lá em Lucas 17, vamos lá. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. E depois disso ele continua explicando, né? Que nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, primeiro foi falado que ele estava perto, depois próximo. E agora Jesus está falando que o reino de Deus está entre vocês, né? E há uma versão que fala que está dentro de você. Então, eu creio que o que Jesus veio fazer nessa terra não foi somente nos salvar. Porque se a gente conhecer os evangelhos e ler os evangelhos, eu quero animar você a voltar a ler os evangelhos nesses dias, porque os evangelhos, a palavra de Jesus para nós, ela nos renova de uma maneira muito especial. Porque é como se ele estivesse aqui hoje fazendo isso tudo, né? A gente percebe muito mais os sinais de Deus nesses dias, quando a gente está
íntimo dos evangelhos, né? Quando isso realmente fica forte em nós, as histórias que Jesus contou, tudo aquilo que ele fez, a obra dele, né? Ele é o mesmo ontem e sempre. E quando a gente fala de transbordo a respeito desse reino de Deus que está perto, próximo e dentro de nós de agora para frente, né? Ele está dentro de nós, como que eu posso transbordar o reino de Deus na vida de alguém? Se ele está dentro de mim, se eu tive o privilégio de recebê-lo dentro de mim, né? Se Jesus veio com essa boa nova, trazendo o reino de Deus para perto de nós, se o reino de Deus não é coisas visíveis, não é como bens que você adquire, como o poder dessa terra, como riquezas, como títulos, né? Não é esse reino que Jesus trouxe para nós, né? Como é isso de compartilhar? E como que é isso se Jesus veio nos salvar e foi só isso que ele fez? Será que ele só veio nos salvar e nos levar à vida eterna? E essa é a história, né, que nós devemos contar e viver sobre Jesus? Então, nessa noite eu quero que você lembre que é muito mais do que isso. Jesus, ele não veio só nos salvar. Quando você lê esse evangelho, você entende que ele veio fazer muito mais do que isso, né? E você começa a entender sobre o reino de Deus de uma maneira diferente. E eu sei que muitos de vocês já têm ouvido, já conhecem, já têm vivido sobre isso. Mas hoje eu quero te trazer um renovo, porque às vezes a gente que conhece tanto, que já ouviu tanto, a gente está tão cheio, mas está vivendo pouco aquilo que a gente conhece. Está vivendo pouco no dia a dia aquilo que realmente está na palavra de Deus, né? São riscos que a gente corre. Pessoas que ignoram a palavra, que não conhecem sobre isso, então não vivem porque não conhecem muitas vezes. E nós que às vezes conhecemos, mas não estamos vivendo. Então o reino de Deus, ele precisa realmente transbordar, né? Através da sua vida, através da minha vida, na vida de alguém. Amém? E como que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos olhar para Jesus. Nós somos os cristãos, nós somos os pequenos cristos nessa terra, nós somos as cartas que as pessoas leem, né? Nós somos muito mais do que simplesmente falar para as pessoas que Jesus ama elas. Não, nós somos aqueles que podemos mostrar como isso funciona de verdade através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos e falamos no nosso dia a dia. Então eu quero citar algumas pessoas que eu entendo que elas entenderam que era o reino de Deus. Elas tiveram um relacionamento com Jesus e um relacionamento com as pessoas, né, em volta da vida delas, com os próximos, que realmente mostraram que elas tinham o reino de Deus dentro delas, né? Jesus, ele desenvolveu isso na vida de várias pessoas enquanto ele esteve na terra. Uma delas foi Zaqueu. Como que ele fez isso? Lá em Lucas 19, muitos conhecem a história de Zaqueu, ele tem uma música aí famosa que cita ele. Mas olha que interessante, Lucas 19:5 fala assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Olha só, Jesus, ele poderia muito bem ter falado ali mesmo com Zaqueu o que ele queria falar. Jesus poderia muito bem ter passado, ter olhado, visto Zaqueu e passado direto. Muitas vezes eu e você fazemos isso, né? Outro dia eu pensei sobre isso. Tinha uma pessoa na rua, né, uma pessoa que provavelmente mora na rua, e eu olhei e várias pessoas passavam e ninguém falava nada com aquele homem, né? Ninguém pronunciava uma palavra, eu perguntava se ele estava bem, eu dava um bom dia para ele, e ele também, de cabeça baixa, ele também não sequer olhava, né, para as pessoas. E algo me veio sobre isso, sabe? Quantas vezes a gente passa por alguém e a gente não fala nada, né? A gente vê aquela pessoa e não diz nada. E quantas vezes a gente passa por alguém, faz aquele cumprimento, né, automático, oi, tudo bem, e não olha. E às vezes a pessoa está num momento que ela estava precisando de algo além de um tudo bem, além de um cumprimento. Muitas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa célula, na nossa igreja, por onde a gente vai, né? Até em filas, até em momentos triviais, assim, que para nós não são tão importantes, a gente nem percebe, né? Então eu quero lembrar vocês que Jesus, ele era diferente. Jesus, ele percebia as pessoas, né? Além dele ser um ser que é Deus, ele é muito acima de nós, ele tem poderes, ele já tinha eles ali, né? O poder de Deus estava com ele, mas ele era homem, assim como eu e você, ele tinha necessidades, né? Assim como nós temos na correria da nossa busca diária, mas ele não ignorava as pessoas, né? E eu acho isso maravilhoso. Esses dias até eu recebi um conselho de uma pessoa que eu considero muito na minha vida, né?
uma pessoa que não faz parte do nosso convívio cristão. E eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa que eu não costumo admirar aqueles que pisam em homens, em mulheres, né? Que eu admiro aqueles que, seja conquistando ou não muitas coisas dessa terra, que tratam bem as pessoas. E logo que a gente fala algo, né, vem uma resposta. Mas e você, minha filha, como você tem feito, né? O Espírito Santo, ele não quer trazer peso sobre mim, sobre você. Ele não quer dizer que a gente tem sido ruim ou terrível, mas ele quer te estimular a fazer o que é certo, né? O Espírito Santo, ele vem com o toque dele, com a gentileza dele, nos mostrar que nós podemos fazer muito mais do que temos feito. E esse compartilhar, né? Jesus, ele compartilhava a vida dele. Jesus, ele não era um líder que dava ordens, ele não era uma pessoa que falava só de leis e regras, embora ele disse que quem amasse ele, né, obedeceria os mandamentos. Tem isso sim, tem condições sim para que você viva algo, né, nessa terra que seja relevante para Deus, que você entre no reino dos céus. A gente acabou de falar que se a gente não for como criança, né, a gente não vai entrar. Mas na verdade, ele mais do que falava, ele estava. Estar presente. Estar presente vai ser o que vai diferenciar as pessoas nesse tempo. Porque mesmo que a gente esteja longe fisicamente, a gente pode estar presente. E eu tenho visto isso acontecer no nosso meio. Muitas vezes a gente está longe, né, fisicamente uns dos outros, mas a gente não está longe espiritualmente como igreja, a gente está perto. E muitas vezes tem pessoas que têm transbordado em nossas vidas e pessoas que têm recebido de nós esse transbordo. Então que a gente possa multiplicar isso, porque isso é o reino de Deus de dentro para fora, né? É o transbordo. E segundo momento, né, que eu quero lembrar é quando os discípulos, né, eles têm um momento ali na pesca e Jesus chega e dá uma palavra para eles em João 21, né? Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, né? E olha só a liberdade, né? E o conhecimento que ele tinha com aqueles homens que ele andou, né? João 21:3 fala assim: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Eu acho interessante porque Jesus já tinha ido embora, eles ainda estavam tristes, né, com aquela situação, estavam até voltando a fazer coisas que não eram mais para eles fazerem, né, que Jesus tinha falado que eles iam ser pescadores de homens, né, e eles voltaram ali a pescar, mas eles estavam juntos. Olha que interessante, eles já tinham um relacionamento, eles tinham um transbordo na vida uns dos outros, eles conviviam, né, eles estavam presentes na vida uns dos outros. Isso é transbordo, isso é compartilhar a nossa vida. E ali foram e entraram no barco, continuando, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, olha como Jesus falou com eles, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, olha só, discípulo a quem Jesus amava, mais uma prova de transbordo. Jesus transbordou amor na vida desse discípulo, que nós sabemos que é João. Disse a Pedro: é o Senhor. Olha só, quando Jesus ele transborda o amor dele em nós entendemos isso, nós podemos ser próximos dele. E João era próximo, foi o primeiro que viu que era o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Eles ficaram muito surpresos, porque sabiam que era o Senhor. Eles ficaram atônitos de alegria, porque eles viram que era Jesus. Jesus veio, pegou o peixe, o pão, e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe.
E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O que a gente vê em toda essa passagem da pesca maravilhosa que alguns falam? O que a gente vê? A gente vê um relacionamento. A gente vê que eles eram íntimos, a gente vê que eles eram presentes na vida uns dos outros, que eles comiam juntos, que eles tinham histórias juntos, e Jesus foi ali oferecer uma comida para eles. Preparou ali o lugar onde eles iam fazer aquela comida. Deu uma palavra para que eles pudessem pescar, para que aquilo se tornasse a comunhão deles naquela noite. O que é isso? É relacionamento. Isso é transbordo, isso é eu compartilhando a minha vida com outra pessoa. Isso não é marcar hora só para encontrar, é muito mais, é liberdade. É sem hora marcada, é você estar com as pessoas porque você ama estar com elas. Não é porque você é obrigada a estar com elas, entende? É você atrair as pessoas para perto de você e mostrar como é o reino de Deus. O reino de Deus é compartilhar, o reino de Deus é se doar. O reino de Deus é viver e não só para si, mas se preocupando com aqueles que você ama, com aqueles que são próximos de você. Sabe, o que eu mais amo em Jesus é que ele era santo, totalmente santo. Ele não cometeu um pecado. E ele vivia perto de pessoas falhas, que volta e meia estavam falhando com ele. Quando ele morreu, ele teve o corpo dele glorificado e ele teve a ressurreição. E a gente pensa assim, não, ele já poderia ter tratado ele diferente a partir dali. Ele é Deus, não é verdade? E ele provou que ele é Deus. Mas não, ele vai para a maior simplicidade transbordar na vida daqueles homens. Ele vai para aqueles lugares onde eles estavam e vai atrás deles. E vai ali comer com eles. E isso mostra liberdade, né? Uma vez uma discípula me perguntou a respeito de receber as pessoas na casa dela. Que às vezes ela ficava incomodada de não saber fazer as coisas, de pensar que não ia receber as pessoas bem. E eu falei que eu já tinha tido uma lição a respeito disso, que eu era muito preocupada com a forma de receber as pessoas na minha casa, de pensar o que elas iam achar da minha casa, o que elas iam achar do que eu ia oferecer, se a comida ia estar boa, se não ia. Eu tenho essa tendência a preocupar com essas coisas, né? Mas aí eu fui perdendo isso com o tempo, porque uma vez o Espírito Santo me apresentou uma pessoa, né, durante a vida, e eu vi que essa pessoa me tratou na casa dela super bem, mas me tratou como qualquer outra pessoa, sabe? Na casa dela eu tive liberdade de usar o banheiro, sabe? Eu tive liberdade de comer junto com ela a mesma comida que ela fazia para os seus, né, próximos ali. E eu entendi nessa simplicidade que é assim que o Senhor é. Sabe, Ele quer que a gente viva essa vida simples e comum. Quando a gente olha a igreja primitiva, a gente vê que eles faziam isso. Que quando ali em Atos a gente vê falar da comunidade cristã, a gente vê que eles viviam juntos e tinham tudo em comum, e eles tinham temor, e sinais eram operados através da vida deles, né? E eles dividiam a vida, eles compartilhavam, eles transbordavam o que eles tinham na vida uns dos outros. Sabe, isso é maravilhoso. Eu quero isso para minha vida. E eu descobri que quando Jesus, ele viveu essa vida dele comum com esses discípulos, ele os marcou para sempre. E eu pensei, como pode aqueles 12, né, terem feito algo tão grandioso que a palavra do Senhor chegou para nós, ela chegou para mim, ela chegou para você. Mas sabe por quê? Porque Jesus, ele não só deu uma ordem para eles, ide. Ele não só simplesmente mandou que eles fizessem algo, ele nos manda servir a ele, a igreja, não. O Senhor Jesus, ele fez junto com eles. Sabe, ele realmente serviu junto, ele foi o primeiro a servir. Ele se doou, ele compartilhou o dia a dia dele com aquelas pessoas, sabe? Ele viveu com eles, ele não só ordenou que eles fizessem. E eu acho isso maravilhoso, eu admiro isso em Jesus. E o terceiro, né, nós falamos sobre Zaqueu, sobre Jesus ter ido para a casa dele. Depois, em segundo, nós falamos sobre esses discípulos que receberam uma visita maravilhosa, né, surpresa de Jesus, numa situação comum da vida deles, e comeu com eles ali. E em terceiro, Pedro, em seguida, né? João 21, 17, a gente continuando a leitura aqui, fala assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo.
Aí Jesus disse para ele apacentar as ovelhas, né? Apacente as minhas ovelhas. E falou mais algumas coisas com ele. O que a gente vê aqui? A gente vê um conserto de relacionamento. A gente vê que Jesus, ele foi ali para curar a alma de Pedro. Nós já ouvimos tanta palavra a respeito disso, né? O fato de Pedro tê-lo negado 3 vezes e o fato de Jesus ter perguntado 3 vezes se ele realmente o amava e como era esse amor, né? E a gente vê ali Pedro sendo curado, sendo perdoado e Pedro recebendo uma direção, sabe? Isso é compartilhar a vida. Compartilhar a vida não é só coisa boa, só na hora boa, só em tudo que está dando certo, mas nas dificuldades também. Os relacionamentos profundos, aqueles que marcam a nossa vida, aqueles que nós marcamos a vida das pessoas, são aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por momentos difíceis, mas o reino de Deus, ele traz uma esperança. O reino de Deus, quando você compartilha a respeito do que você tem dentro de você, ele dá vida àquela pessoa que está sofrendo, ele dá vida àquele que errou, ele dá uma segunda chance, ele dá uma terceira, e é assim que Jesus quer nos mostrar nesse dia, que eu e você podemos transbordar, nós podemos compartilhar dos nossos sentimentos, nós podemos abrir o nosso coração e transbordar na vida das pessoas as verdades sobre Deus, sobre o reino dele nessa terra. E depois, em quarto, eu quero comentar sobre a mulher pecadora. Essa mulher, eu admiro ela demais. Pela época, pela ousadia, né? Ela é chamada de a mulher pecadora. Ela não podia ter outro nome, né? Mas é assim que chamavam ela, a mulher pecadora. Pecadores todos nós, mas ela tinha esse nome justamente para discriminá-la, para colocá-la abaixo, né, das outras pessoas. Lucas 7:36 fala assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa e que está tocando nele, porque é uma pecadora. Sabe o que a gente vê aqui? A gente vê que Deus, ele é conhecido por muitas pessoas, né? A religião, ela nos leva para Deus. E as pessoas até falam que muitos caminhos, né? Mas a gente sabe que Jesus é o caminho. Mas por que as pessoas conhecem a Deus? E quando você pergunta, você conhece a Deus? As pessoas falam sim. Você conhece a Jesus? As pessoas falam que sim. Mas de verdade, quem conhece a Jesus, relaciona com o Pai. Quem conhece a Jesus tem essa intimidade. Quem realmente tem a revelação do reino de Deus e está dentro de você, você tem essa intimidade. A ponto de lavar os pés de Jesus com as lágrimas, de beijar os pés de Jesus e ainda os ungir com perfume. Olha o quanto isso é poderoso, o quanto isso nos traz uma ideia do que é a religiosidade, porque o fariseu questiona. O fariseu chega a ofender Jesus, ele fala: se você fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Muitas vezes, querido, eu e você, acostumados que estamos com a presença do Senhor, muitas vezes nós não somos esses que lavamos os pés do nosso Jesus, né, com as nossas lágrimas, porque hoje nós podemos fazer isso, através da nossa adoração, através do nosso prostrar diante de Deus, nós cremos que nós estamos de joelho aos pés dele. Hoje eu e você podemos dar essa adoração, essa glória para o nosso Deus, né? Nós podemos transbordar aos pés dele dessa maneira. Mas aquela mulher, ela transbordou em Jesus as lágrimas, o perfume, tudo que ela tinha, os beijos nos pés de Jesus. Por quê? Porque ela teve esse entendimento. E às vezes as pessoas que são mais loucas da nossa época, elas têm um entendimento que nos falta, né? Eu creio que Jesus, ele deu essa liberdade, né? Ele foi criticado por isso, mas ele deu. Porque Jesus era assim, ele compartilhava. E compartilhar é algo que eu dou, mas eu também recebo. Entende? É algo de liberdade, de espontaneidade. Olha como é doido. Na época, uma mulher fazer aquilo para Jesus, né? Escandalizou as pessoas. Mas eu e você, muitas vezes vamos escandalizar, mas que seja para o bem. Seja fazendo aquilo que Deus nos chama a atenção para fazer na palavra dele. Amém? Então, mais uma vez, a gente vê uma pessoa que transbordou na vida de Jesus, porque com certeza
ela também recebeu da parte de Jesus. E, por último, eu quero falar a respeito de João, né? Em João 13, 25, o João que era o que Jesus amava, né? O discípulo amado, que muitas vezes é citado dessa forma pelos outros apóstolos, né? João 13, 25, fala assim: Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Aquele momento de intimidade, né? João pôde encostar no peito de Jesus e fazer uma pergunta especial para Jesus, que os outros, na verdade, não estavam fazendo. Por que isso? Por que essa liberdade? Por que Jesus permitia? Porque um estava compartilhando com o outro a própria vida. Eu e você precisamos aprender a compartilhar a nossa vida. Outro dia eu estava pensando por que os jovens, principalmente os mais novos, né, mas também os adultos, ficam tão ligados nas redes sociais e tão admirados com os famosos, com aquelas pessoas que publicam, né, que falam, expressam conteúdo na internet. E eu pensando sobre isso, falando por quê? Porque essa devoção, né? Chega a ser às vezes uma devoção. Gasta tanto tempo ouvindo as pessoas, e como se elas fossem próximas, e a pessoa nem sabe que isso existe, né? A gente fala assim. Mas sabe, eu descobri que tem um sentido nisso. Que na verdade não é tudo ruim, né? Nós não precisamos ter um olhar só ruim nesse sentido. Claro que tem muito conteúdo ruim, mas tem muita coisa boa também. Mas é porque essas pessoas, seja para o bem ou não, elas compartilham a vida delas nas redes sociais. E eu e você, será que compartilhamos a nossa vida com o outro? Como que tá a liberdade que você dá para as pessoas e como tá a liberdade das pessoas para com você? Nós temos sido cada dia mais incentivados pelo sistema desse mundo a sermos individualistas, a não compartilhar a nossa vida. Quem lembra daquela época onde os vizinhos conheciam todo mundo? Onde a gente ia na casa do vizinho pedir um açúcar, pedir um pouquinho de café. Hoje a gente não sabe o nome dos nossos vizinhos. Né? Ah, porque é perigoso. Ah, porque não convém eu me mostrar, não convém eu me expor. Claro, tem alguns cuidados, a gente também não precisa ser bobo, né? Mas eu creio que nesses dias é hora da gente despertar como igreja, de começar a compartilhar a vida na vida das pessoas e começar não só achando que só eu ensino, porque a gente tem muito isso, né? Só eu que tenho para dar. Não, receber. Porque qualquer pessoa pode nos ensinar algo. Até uma criança de 6 anos nos ensinou algo nesses dias, né? Que eu contei para vocês no início da palavra. Então eu vejo que todos os dias nós temos momentos e oportunidades de fazer o que Jesus fez. De tratar as pessoas com gentileza, de compartilhar a nossa vida com essas pessoas, a nossa capacidade e também permitir que elas compartilhem conosco. Vai ser o diferencial desse tempo, vai ser onde a igreja vai ser luz, porque as pessoas estão fechadas em si mesmas, as pessoas não estão conseguindo se abrir com ninguém e elas estão morrendo de tristeza, de depressão, de ansiedade, trancafiadas em seus problemas, em suas casas, porque não contam para ninguém, não compartilham com ninguém e nem também recebem, né, de outros também esse compartilhar. Nós precisamos abrir nossos olhos, igreja, e sermos aquilo que Jesus nos mostra a ser. Não o que o mundo está nos mostrando ser, que é muito automático a gente agir como todo mundo age, da gente ir na mesma direção da correnteza. Mas o Senhor quer trazer nessa noite uma palavra profética para mim e para você. Você tem compartilhado o reino de Deus que está dentro de você? Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é só bebida, ele não é só essas coisas dessa terra, ele é muito mais do que isso. E sabe, nós podemos compartilhar isso no nosso dia a dia com as pessoas. Mesmo a gente ser aquela pessoa chata, que só quer dar as leis, só quer dar as regras e dizer como tudo deve funcionar. Não, vamos viver a vida comum com as pessoas. Vamos expressar nossa amizade sincera, simples e espontânea. Vamos ser como Jesus foi. Porque se Deus nos colocou nessa terra, foi para a gente ser semelhante a Jesus. Porque no fim nós vamos ser uma família de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito do Pai.
E o propósito de Jesus ter vindo não foi te salvar, querido. Você e eu estamos salvos, glória a Deus. Não podemos perder essa salvação vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Amém. Eu também creio. Mas jamais esquecer que Jesus não veio só nos salvar. Ele veio nos dar algo maravilhoso que é o reino de Deus. E nós precisamos ser como aqueles copos cheios que vão se esvaziando e compartilhando com outras pessoas da nossa vida. Sabe por que a gente tem que se esvaziar? Para que Ele venha nos encher novamente. Sabe por que às vezes a sua vida, a minha vida está parada, está sem graça, está sem sentido? E tem dias que a gente está querendo até morrer? Porque a água está parada, porque a vida está parada, porque os seus relacionamentos não foram cultivados, porque você não plantou, então você não tem para colher. Quando a gente planta na vida das pessoas, a gente tem para colher da vida delas. Isso nem é por interesse, é porque acontece espontaneamente. A natureza é assim. Então, que eu e você correspondamos ao chamado de Jesus. Não um chamado para ser salvo, não um chamado só para falar que é cristão, não um chamado só para falar eu sou crente, eu sou evangélico. Não, você é o filho de Deus, você tem o reino de Deus dentro de você. Vamos manifestar esse reino nessa terra em nome de Jesus, porque ele já foi estabelecido por Jesus. Agora basta eu e você compartilharmos a respeito das coisas desse reino. E nós vemos Jesus fazer coisas comuns com essas pessoas, ir na casa delas, passar o dia com os discípulos, fazer algo de comer para eles e não só receber deles, né, como essa mulher. Ele recebeu dela essa honra, mas muitas vezes Jesus deu, muitas vezes ele compartilhou, sabe? Onde na palavra a gente vê Jesus marcando horário para alguma coisa? Onde na palavra a gente vê Jesus falando assim, se der, eu vou na sua casa daqui uns dias, eu tenho que ver que horas. Não, Jesus espontaneamente fala, hoje estarei com você na sua casa, sabe? Espontaneamente ele chega na praia, vocês estão aí? Vim cá comer com vocês. Nós precisamos muito disso, queridos, porque tudo agora é automático. O telefone faz tudo, a televisão, né, chama a nossa atenção para as tecnologias e tudo mais que a gente tem dentro do celular. E aí, eu e você, nós somos pessoas, nós temos o reino de Deus dentro de nós e ele não é automático, né? Ele é personalizado e assim é o nosso Deus. E eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente abrir, né, a nossa vida. É difícil. Eu lembro de uma cartinha que uma vez a minha filha fez, ela era criança ainda, e essa cartinha me emocionou. Outro dia eu estava estudando a respeito de memórias e eu descobri que muita coisa que a ciência fala de memória não é verdade. Na verdade, o que a gente lembra é aquilo que tocou na nossa emoção. Por isso que eu amo a área de emoção. Sabe por quê? Emoção é muito importante. Jesus se emocionou 1 milhão de vezes, ele é nosso exemplo, né? E na palavra de Deus mostra que ele chorou por pessoas, ele teve compaixão, isso tudo é muito da emoção. E falando sobre o que a gente lembra, né? A gente lembra quando realmente toca a nossa emoção. E essa cartinha da minha filha falava assim, uma das coisas que eu lembro, falava assim que quando eu precisasse, eu podia saber que eu podia contar com ela. E que aquilo entrou no meu coração, a gente já estava no Senhor como uma flecha, sabe? Porque eu falei, por que ela está falando isso? E eu entendi que eu era tão autossuficiente, né? Tão assim de pegar as coisas e fazer tudo sozinha, que ela se sentia assim, se você precisar, eu estou aqui. E ela era uma criança e ela me deu essa palavra, porque eu creio muito que ela é uma profeta, sabe? As palavras dela normalmente são muito direcionadas. E aquilo ali mexeu comigo, porque eu vi que eu estava vivendo sozinha, que eu estava fazendo tudo sozinha. E que eu não deixava, né, um pouco para ela, dividir um pouco, né, daquilo que eu estava fazendo, as atividades de casa, ou às vezes chorar no ombro dela, não sei, qualquer coisa, né? Ela falou que qualquer coisa que eu precisasse, eu podia contar com ela. E aquilo mexeu comigo. E várias outras vezes eu me percebi fazendo as coisas sozinha, vivendo a minha vida, né, de uma maneira minha, lutando as minhas lutas sozinha. E é tão bom ter amigos, é tão bom transbordar na vida dos outros. Sabe o que eu também descobri? Que teve uma época que eu e meu esposo, a gente trabalhou com um grupo de discípulos que deu muito fruto. E eu pensei, Senhor, por que outras gerações não foram assim? E o Senhor falou para mim que eu havia, junto com meu esposo, nós produzimos neles a nossa vida. Nós produzimos neles a nossa unção, a nossa vontade de servir Jesus, de fazer muitos discípulos. Mas talvez nós não conseguimos na próxima geração produzir essa mesma vida. Sabe por quê? Faltou convívio.
faltou esse compartilhar, faltou estarem dentro da nossa casa como aquela primeira geração esteve, abrir nossa geladeira, ter liberdade. E ontem eu tive a oportunidade, junto com meu esposo, a gente jantar com um casal precioso, né? Que são discípulos amados, que são irmãos também da igreja e discípulos de Jesus. E eu tive a oportunidade de perceber que como eles têm liberdade na nossa casa, nós também temos na deles. E eles fizeram um jantar para nós tão gostoso. E a gente teve ali um momento especial de comunhão, de conversar, né, à toa, aleatório, né, de estar na cozinha com a jovem casada, de meu esposo estar no sofá com o jovem, conversando, trocando ideia. E acho que nós nem estávamos falando sobre Jesus nesse momento, depois em outro momento nós falamos. Mas o quanto foi bom perceber que aquilo que eu plantei na vida deles, eu estava ali colhendo, né? A liberdade, a alegria de estar junto, sabe? E ser tranquilo, não ter cerimônia, não ter, sabe, nenhuma dureza ali, nenhuma, ai meu Deus, não, a simplicidade, a liberdade, sabe? Eu vi que de verdade neles a gente conseguiu imprimir essa identidade, que nós somos filhos do mesmo Pai, né? E tudo que é nosso é deles, tudo que é deles é nosso nesse sentido, né? De convivência, claro. Então eu quero te falar que essa noite o Senhor está te dando e dando para mim a oportunidade de mudar essa história, amém? De sermos como aquele menininho que deu a vida dele pela irmãzinha, que falou que se alguém tivesse que morrer deveria ser ele, né? E eu e você. Nós temos vida, nós temos alegria, nós temos mãos, abraços, olhares, palavras, nós temos condições, nós temos tantos recursos, oração, nós temos tantas coisas que nós podemos compartilhar. Comece pela sua casa, comece abraçando, né, os seus filhos, beijando eles, comece beijando os seus irmãos, comece dando palavras daquilo que você crê que eles são. Começa por aí, começa no seu trabalho, olhando aquela colega que está triste, falando com ela que tudo vai ficar bem, né? E vai para a igreja, lembra de um irmão, né? Que agora nós não podemos ir para a igreja, mas pensa na igreja, lembra de um irmão, manda um áudio, liga para ele, em vez de mandar um áudio, liga para aquele irmão, liga por vídeo, falou, irmão, tô lembrando de você, você é tão especial, né? Faz algo assim, transborda um pouquinho, né, daquilo que você tem. Seja realmente aquele que leva o reino de Deus que está dentro de você para fora. Em nome de Jesus. É isso que eu quero concluir, que você possa ser alguém que manifesta o reino de Deus nessa terra. E eu também quero isso para mim. Amém?